Paz Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda na parte mais extensa do Evangelho de Lucas. Estamos falando do ministério do Senhor quando ele vai da Galileia para Jerusalém. E neste vídeo nós vamos explicar aos amados, nós vamos estudar junto com os amados a parte do capítulo 12 até quase o seu final. Bom, no primeiro momento, Jesus adverte aos seus discípulos e aqueles que estão lhe ouvindo que devem colocar os seus valores na ordem certa. O que quer dizer isso? Antes de mais nada, é importante dizer que o temor ao Senhor é um reconhecimento da grandeza e da justiça de Deus. E este temor é que nos protege contra a presunção. Em outras palavras, nós devemos encontrar o nosso lugar corretamente numa fé que seja correta. O poder dos homens não é um poder que pode tudo. Na verdade, o poder dos homens não é um poder que vá nos impressionar. O poder maior é o poder de Deus. Por isso, o temor a Deus é o nosso objetivo. Por quê? Por causa da sua autoridade. E esta autoridade, aqui, Jesus está explicando que vai além da morte. Então ele diz, não tema o homem que pode te matar. Ah, mas o que mais de ruim pode ser do que a morte? Ou seja, o que pode ser pior do que a morte? Pior do que a morte é a nossa eternidade. Aqui o Senhor diz o seguinte, olha, aquele que te mata e acabou-se, ele não tem mais poder sobre você. Isto é importante? Sim, isto é importante, meu amado, porque nós temos que considerar não só a nossa vida terrestre, mas a nossa vida eterna. O poder de Deus, a autoridade de Deus vai além da morte. Ele tem poder, sim, de lançar qualquer pessoa ao inferno, à Geena, ou seja, ele tem poder, sim, além da morte. Geena é um local que ficava no Vale do Inom. Então, se o amado observar aqui, esta daqui é Jerusalém, a cidade de Davi, que era a parte inicial, que foi Davi quem conquistou e desenvolveu. Aqui o monte do templo, tá? As muralhas de Salomão, o templo ficava aqui. E aqui, meu querido, veja que coisa interessante. A cidade de Jerusalém, essa é do tempo de Jesus. A cidade de Jerusalém, ela era cercada de alguns vales. Então havia aqui, aqui embaixo, eu tenho montanhas, 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 e aqui eu tenho um vale, que era o Vale do Cedron. E aqui embaixo nós temos um vale, que é o Vale do Inom. O Vale do Inom, Geinom, o Vale do Inom, era um vale que ficava adjacente, então, à cidade de Jerusalém. Antes disso, nos dias passados, dias anteriores de Jesus, era neste lugar, no Vale do Inom, que eles faziam sacrifícios de crianças. Então, crianças eram mortas,
queimadas, sacrificadas a um deus chamado Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifício de criança e sacrifício por fogo, ou seja, as crianças seriam queimadas ali. O vale, portanto, era considerado maldito. Então, esse vale do Inom, Geinom, o Geena, ele ficou sendo associado a uma figura de inferno, porque ali, depois dessa fase de se dedicar crianças a Moloque, de queimar as crianças, eles fizeram daquele lugar um local de depósito de lixo, e esse depósito de lixo vivia constantemente sendo queimado. Então, essa imagem do inferno, do Geena, do Geinom, quer dizer, do Vale do Inom, ele ficou conhecido então e deu a ideia então de uma perdição eterna que nós chamamos de inferno, onde o fogo nunca termina. Jesus explica então que eu não tenho que me preocupar com o homem, eu tenho que me preocupar com Deus, eu tenho que ter temor a Deus, observar o que Deus está colocando na minha vida, porque é Ele que tem este poder do além da morte. O além da morte é mais importante porque nós vamos passar a eternidade lá. Jesus ele fala também de uma outra situação, que é a situação do cuidado que Deus tem. E ele faz uma comparação conosco e com os pardais. Naquela época, os pardais eram vendidos, porque eles podiam ser objeto de alimentação, eles podiam ser objeto de sacrifício, né? Podia se sacrificar, né? Os pardais, mas normalmente era em relação à comida. Eles comiam pardais, pardaizinhos assados, pardaizinhos cozidos. Então Jesus ele compara. Ora, ele não diz, olha, eles não estão vendendo 5 pardais por 2 ases. Né? Ase é uma unidade de moeda, como se fossem centavos. Então, se eu observar, se eu for ler Mateus diz que 2 pardais eram vendidos por 1 asse e 5 em Lucas por 2 asses. Ou seja, se você comprasse 5 pardais, você pagava 4 e você ganhava 1 pardalzinho. Ora, se Deus se importa com os pardais, sabe até o preço do pardal, quem dirá que ele não vai se importar com um humano? Então, se ele se importa com o pardal, não é porque ele se importa mais com o pardal, ele está comparando, ele está dizendo, se eu me importo com o pardal, quanto mais com vocês. Então, como é que eu vou agora retribuir isto? Deus ele se importa suficientemente com o seu povo para saber o mais ínfimo detalhe, até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Ninguém sabe quantos fios de cabelo, a não ser que a gente arranque tudo e vá contar tudo. Mas imagina que isso não é uma coisa que a gente faça. Deus sabe. Deus sabe exatamente quantos fios de cabelo existem na cabeça de cada pessoa. Né? Então, como é que eu vou honrar ao Senhor? Eu vou honrar ao Senhor confessando o Senhor diante dos homens. Se nós confessarmos o Senhor diante dos homens, nós seremos confessados, ou seja, nós seremos admitidos diante de Deus no dia do juízo. Então eu confesso ao Senhor Jesus diante dos homens. O Senhor Jesus nos confessa diante de Deus, diante dos anjos.
E se nós negarmos, se nós repudiarmos o Senhor, então nós enfrentaremos a negação final. Ou seja, eu não te conheço. Se eu não te conheço, qual é o destino de uma pessoa que não é conhecida? O destino de uma pessoa que não é conhecida é o Geena, é o inferno eterno, né? E aí ele fala de que existem algumas situações em que existem perdão e existe situação que não há perdão. O pecado contra o Senhor, com o Senhor Jesus, ele é perdoado. Mas existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? É o pecado do orgulho, é o pecado da autossuficiência, é a negação final feita pelo homem da supremacia de Cristo e de Jesus na sua vida. Então eu não preciso, eu não quero, eu fecho meu coração. Essa blasfêmia de negar, de fechar, de não dar lado para que o Espírito Santo venha me ajudar, para que Jesus venha me ajudar, porque eu não preciso deles. Eu não preciso de Deus, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de nada. Eu sou autossuficiente, eu sou orgulhoso. Isto é uma blasfêmia. E isto, né, não tem perdão. Por que não tem perdão? Na verdade, não tem perdão porque você não deu abertura. O perdão aqui é que a atitude para com Jesus, a atitude para com Deus, a atitude para com o Espírito Santo significa que você está bloqueando, você está construindo um muro e você não quer que ele venha habitar você não quer que ele venha te salvar, não quer que ele venha ser soberano na sua vida. Então é esta atitude que faz com que exista o que se chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem como perdoar porque não tem como alcançar o coração do homem. Este é o pecado imperdoável. É uma orientação da vida inteira. Não é qualquer palavra, mas é uma orientação. É o teu comportamento. É você se fechar, é você bloquear o alcance, né, do Espírito Santo de Jesus. Ela é tão séria porque ele alcança a vida inteira do homem. Não é alguma palavra, não é alguma situação específica. Não, é o teu comportamento, é a tua atitude de rejeição. É o pecado definitivo. É o pecador que não tem capacidade de se arrepender. Porque para salvar, meu amado, para perdoar, você precisa se arrepender, você recebe o perdão e você alcança a salvação. Ora, se eu não tenho mais capacidade de me arrepender, não tem como perdoar. Então, é um pecado imperdoável. Né? Jesus, ele fala a respeito disso porque as pessoas chamam o bem de mal, o mal de bem. Eles dizem coisas, eles rejeitam a Deus, eles rejeitam o que é certo, eles rejeitam o que é correto. Né? Jesus, ele fala, né, a respeito desta liderança religiosa, né, como sendo perseguidores. A sinagoga, ela pode ser um tribunal, sim, ele vai ser julgado ali, como Jesus foi julgado lá, um pouquinho antes de ser morto, mas a sinagoga era um local de adoração, a sinagoga era uma escola, era um local onde as pessoas aprendiam. Então, o que Jesus está explicando aqui é que como eles podem servir melhor a um Deus numa situação difícil. Uma defesa que, através
do Espírito Santo, o Evangelho seria proclamado, os propósitos de Deus seriam adiantados. E o Espírito Santo é a palavra-chave aqui, porque ele é o ajudador, ele é o consolador. Então, quando vai para a sinagoga, quando vai diante de um líder, quando vai diante de governadores, quando vai diante de poderosos, eu não tenho que me preocupar com o que eu vou dizer. Por quê? Porque o Espírito Santo está me lembrando disso. E por que ele está me lembrando disso? Porque ele habita em mim. Veja, a partir do momento em que eu me arrependo, a partir do momento em que eu declaro o senhorio de Jesus na minha vida, eu tenho o consolo, eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Como ele habita em mim, ele me auxilia na defesa, ele me auxilia no ensino, ele me auxilia em todas as coisas que eu faço. E inclusive no partir do conhecimento, no partilhar do conhecimento, no expor, no discipulado. Então, tudo isso é o Espírito Santo que está me auxiliando. Lembre-se que nesta fase o Espírito Santo ainda não estava lá e às vezes eles não entendiam isso porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo só aparece quando o Senhor sobe e ele manda o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Enquanto ele estava explicando isso tudo, um homem ele pede para que o Senhor intervenha. Olha, diga para o meu irmão que divida a herança comigo. Bom, e Jesus diz, mas quem te fez, quem me fez juiz sobre vocês? Na verdade, quando ele fala isso de Jesus, quando ele diz, Senhor, decide isso, ele estava fazendo uma coisa que era comum lá. Por que era comum? Porque os rabinos, os mestres da lei, como eles conheciam a lei, eles faziam o julgamento. Então, ele considerou o Senhor como um rabino, ele considerou o Senhor como um mestre da lei. Tal era a sua autoridade. Ele não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era do sinédrio, ele não era. Entretanto, a sua autoridade fez com que as pessoas confiassem nele os seus problemas. Então ele pede isso. Só que Jesus ele vai além do pedido. Primeiro ele diz, ninguém me colocou como juiz de vocês. Na verdade, o Senhor ainda não está como juiz. Isto vai acontecer lá no futuro, quando um tribunal será instalado lá na eternidade e nós seremos então julgados. Ele é o nosso advogado por enquanto, depois ele estará no tribunal. Aqui ele começa a dar mais uma parábola, porque ele explicava as coisas com parábolas. Então ele disse, olha, tinha um fazendeiro muito rico que a produção dele foi muito boa, ele não tinha nem onde guardar as coisas de tantas coisas que haviam produzidas. O que ele fez? Ele achou que aquela riqueza bastava para a vida dele, ele disse, não, eu vou pôr abaixo aqui o celeiro, vou construir um outro, vou guardar tudo e aí eu vou viver a minha vida sem me preocupar com nada, não preciso mais trabalhar, não preciso mais fazer nada. E aí Jesus disse o seguinte, que este rico era um rico tolo. Por que ele era um rico tolo? Porque ele estava colocando todo o resto da sua vida baseado e fundamentado na riqueza que ele tinha. E não é isso. O sentido não é este. Então, ele diz o seguinte, olha, não é no dinheiro que nós temos que colocar as nossas esperanças. Não é no dinheiro. Não é nas coisas materiais que as coisas devem ser postas, que a esperança deve ser posta. É nas coisas espirituais. O rico humano não necessariamente é o rico diante de Deus.
Então, naquele dia, como ele não entendia esta riqueza diante de Deus, ele achava que só a parte material era suficiente, a alma dele seria pedida, seria recolhida. Ou seja, ele vai morrer não como um homem rico, ele vai morrer como um homem pobre, porque ele não fez a riqueza que era o seguir os mandamentos do Senhor. E aí ele emenda esta parábola numa explicação, num ensino. Aqui o que estava acontecendo era um pecado, o pecado da avareza, o pecado do materialismo, o pecado do egoísmo. Para quem é avarento, nada é suficiente. Eu sempre quero mais, quero mais, quero mais. Por quê? Porque eu dependo das coisas materiais para me sentir bem. E nada é suficiente. Então, o que é que Deus está falando aqui nos seus ensinamentos e que Jesus está explicando? Porque isso já estava escrito antes nos seus ensinamentos. Aquele, que se importa com as coisas materiais, ele não tem nada. Ah, mas ele é rico. Ele é rico aqui na terra, mas ele não tem riqueza no mundo espiritual. Ele é um pobre no mundo espiritual. E ele compara agora, não com o pardal, mas ele compara com o corvo, ele compara com os lírios do campo. Olha o corvo não trabalha, o corvo não faz nada de trabalhar, de juntar, mas ele não passa necessidade, ele sempre tem o que comer. Por que ele usa a figura do corvo? Porque o corvo, ele come qualquer coisa, inclusive coisa impura. Portanto, o corvo era considerado um animal impuro. E mesmo um animal impuro era alimentado por Deus. Então, se um corvo tem isso de Deus, imagina o homem. Aquele que é fiel a Deus, ele tem que tomar aquelas providências razoáveis para as suas necessidades. Jesus não está dizendo aqui para você parar de trabalhar, amado. Não para de trabalhar, não. Você vai trabalhar, porque Deus está te dando esta provisão. O teu trabalho é uma bênção do Senhor. O que você ganha no teu trabalho é uma bênção do Senhor para que você possa, sim, comprar aquilo que você precisa, as tuas necessidades. Você não passa fome, você não passa frio, você não passa necessidade, porque Deus te dá esta possibilidade. Nós estamos colocando as nossas esperanças em Deus. Se o corvo que Deus dá a comida, ele não precisa se preocupar, quem dirá nós? Deus nos dá aquilo que nós necessitamos através do nosso trabalho. Deus nos dá um emprego, Deus nos dá uma possibilidade. Se nós não temos um emprego agora, se nós não temos uma fonte de renda, Deus nos dá, supre a nossa necessidade até que nós tenhamos. Até porque, quando nós tivermos, nós vamos ajudar aquele que não tem, aquele que não está na bênção, por exemplo, de um emprego. Então eu vou ajudar, porque antes eu fui ajudada. Todos são cuidados por Deus. Então, com a nossa preocupação, diz a palavra, eu consigo acrescentar um côvado é meio metro. Eu consigo acrescentar centímetros na minha altura? Não. Eu consigo acrescentar minutos na minha vida? Não. Então, com a minha preocupação, nada pode ser acrescentado. Nem um minuto, nem um côvado, nem nada pode ser acrescentado. E se nós não podemos fazer coisas mínimas de acrescentar centímetros, de acrescentar minutos, por que eu vou ficar preocupada com outras coisas maiores? Eu devo, então, deixar nas mãos do Senhor.
Deus está ordenando para que nós não nos preocupemos. Aí ele diz, olha, veja o corvo, tudo bem, agora veja os lírios. São erva, daqui a pouco elas morrem, elas têm uma vida menorzinha do que a tua. Daqui a pouco ela vai para o fogo, né? Mas existe maior riqueza do que os lírios no campo? Existe maior formosura? Nem Salomão na sua glória se vestiu tão bem quanto uma flor, que é fantástica. Quem dirá o homem? Se o lírio está vestido assim, imagine se eu não vou vestir o homem. E ele diz no verso 31, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele dá uma razão de cuidado para nós. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o vosso coração. Então toma cuidado. Jesus começa a instruir, portanto, como nós vivemos. Buscar o reino, dedicar tempo a fazer o trabalho, buscar o reino de Deus, produzir na nossa vida aquilo que é produto do reino, uma conduta apropriada, a regra de Deus sendo cumprida, trazer outras pessoas para um modo semelhante de viver conforme Jesus. Quando os homens honram a Deus, Deus honra a sua fé. Portanto, eu não preciso me concentrar numa riqueza que não é riqueza, mas eu preciso me concentrar numa riqueza que é sim riqueza, que é sim valor. E onde o que é essa riqueza? Essa riqueza é um tesouro celestial. Onde ele está? Ele não está aqui. Ele não está no banco, ele não está no bolso, na bolsa, ele não está debaixo do colchão. Não, ele está em Deus. No sentido de que se eu preciso fazer alguma coisa e não tenho dinheiro físico agora, então venda alguma coisa e faça o que é necessário. Dê dízimo, dê oferta, dê cesta básica, auxilie, pague uma conta de luz, uma conta de água. Compre uma cama, compre um colchão, compre um botijão de gás. Porque as pessoas precisam disso. E se você pode fazer e não faz, culpado é você. Culpado é você. Então, se Deus se agrada em dar, se Jesus se agrada em dar, a dádiva de Deus é o reino de Deus. E para que nós participemos deste reino, nós também precisamos fazer conforme é feito. O que eu vou dar, linda? Aquilo que você pode. Se você pode isso, faça isso. Se você pode aquilo, faça aquilo. Mas então vá. Faça aquilo que você pode. Amado, um pardal, um asse, um centavo. Aquilo que é possível. Portanto, o que Deus está tentando nos ensinar aqui através do seu Filho Jesus? Comparando riquezas, riqueza terrestre, riqueza celestial. Não quer dizer que você não possa ter propriedade, não quer dizer que você não possa ter dinheiro, não quer dizer que você não possa ter uma casa, que você não possa ter um carro, que você não possa ter uma bicicleta, que você não possa ter uma geladeira, que você não possa... Não quer dizer isso, não é isso que Jesus está dizendo. Você pode ter, você pode ter. Mas do mesmo jeito que você pode ter, você pode compartilhar o que você pode compartilhar. Se é o teu tempo, então compartilha teu tempo. Se é dinheiro, compartilha dinheiro. Se é um serviço que você pode fazer, faça isso. Aí se não é nada disso, então que seja oração, que seja jejum. Isso também tem valor. Isso também tem. Então nós não somos mais dominados pelo que nós temos,
mas nós somos dominados por amor, compaixão e compartilhar com o que é de Deus. E aí ele fecha o estudo, essa parte, falando sobre a vinda do Filho do Homem, o dia que o Senhor vai voltar. As coisas terrestres são coisas que vão acabar. Meu amado, esse mundo vai terminar. Aliás, ele já está no fim. Nós já estamos nos aproximando muito do final dos tempos. A vinda do Filho do Homem é uma vinda certeira, é certo. E se é certo que vem, que termina, que vem a segunda vinda do Filho do Homem, né? O dia do juízo, nós devemos estar prontos, nós devemos estar preparados para enfrentarmos qualquer crise. Né? E ele diz, você tem que cingir o corpo. Como assim cingir o corpo? Eles usavam umas roupas que eram largas, eram mantos longos, e esses mantos atrapalhavam para a gente fazer as coisas, ficava atrapalhando. Então, quando eles iam trabalhar, quando eles estavam fazendo alguma coisa, eles dobravam as vestes e amarravam um cinto, eles colocavam um cinto para que os movimentos ficassem livres para o trabalhar. Então, o que ele está dizendo aqui? Que você deve se cingir. Cinja os vossos lombos, coloque o cinto no sentido de que as tuas vestes não te atrapalhem, esteja pronto. É isso que ele quer. Ele quer que nós estejamos prontos, porque nós não sabemos quando virá. E quando vier, vai ser tarde de fazer qualquer coisa. Portanto, nós temos que preparar, nós temos que estar prontos, preparados. Então, é um preparo, portanto, que deve ser feito com antecedência. Porque no momento que vier, já foi. O galardão nunca é coisa do dia a dia. Não, é sempre o inesperado. Você não sabe quando vai ser posto à prova. Você não sabe quando uma tentação vai vir. Você não sabe quando uma situação virá. Você não sabe quando a tua vida física vai terminar. Então nós devemos estar preparados para absolutamente tudo. Jesus, ele coloca aqui uma bem-aventurança. Bem-aventurança é aquele que estiver vigilante. Bem-aventurança aquele que estiver pronto. Que seja na segunda ou na terceira vigília. Eu não sei o que é segunda ou terceira vigília. Os romanos e os judeus dividiam a noite em vigílias. Os romanos dividiam em 4 vigílias e os judeus dividiam em 3 vigílias. Significa o quê? Segunda ou terceira vigília? Significa que quando a noite já está bem adiantada, eu estou falando disso, quando ninguém mais espera, quando ninguém mais percebe que vai acontecer, não, mas já está noite, já está adiantado, já é quase de madrugada, não vai mais acontecer nada. É aí que pode acontecer, porque é aí que o Senhor da casa pode chegar e os servos, os mordomos, devem estar prontos e preparados para recepcionar o Senhor da casa. O chefe deve estar pronto, porque a vinda é certa. Nós só não sabemos quando, mas nós sabemos que ele virá. Nós não sabemos a hora, porque se nós soubéssemos a hora, aí ficava muito fácil, né, de se preparar. Mas aí é que está o segredo da coisa. Pode ser a qualquer momento. E a vinda do Senhor, amados, a vinda do Senhor não pode nos pegar despreparados, justo naquele momento em que você não estava esperando. Então você tem que esperar para qualquer momento. Amém, meu querido? Bons estudos.